8 horas 34 minutos, de volta com Folha no Ar, primeira edição. Nesta sexta-feira, dia 5 de março, que tem previsão de muito calor para Campos. O tempo pode até mudar no fim de semana aqui em Campos e na região, mas para hoje é de 35 graus com 39 graus de sensação térmica. Segura esse povo em casa agora. Com essas restrições aí do Rio de Janeiro, então, a coisa vai ficar complicada. Bom, estamos de volta e com o Elísio Rodrigues, que é o presidente da Câmara de São João da Barra, ao vivo aqui conosco. Nós voltamos com você, Arnaldo. Nesse bloco você já deixou aí uma pergunta no bloco anterior para que ele pudesse responder agora. Isso, eu só vou rapidamente, sem fazer aquela introdução toda. 4 biênios Aloysio na presidência da Câmara, no final escolhem seu nome por ter sido mais votado e nesse período votam a restrição, a recondução à presidente da Câmara. Houve pressão da prefeita Carla, como se comenta, para que essa lei fosse, essa alteração aí no regimento interno fosse aprovado, e você acredita que tenha sido uma forma de restringir a possibilidade de você ser reconduzida a presidente e se fortalecer talvez como pretenso candidato a prefeito em 2024? Então, todos sabem, né, dessa nova lei em relação à recondução das câmaras legislativas na mesma legislatura. São João da Barra, acredito que deve ter acompanhado isso, como outras câmaras, acho que Talva, entre outras, também votaram essa proibição, né, acompanharam, né, essa lei lá da Câmara Federal. Se houve alguma interferência da prefeita, eu não posso dizer, talvez o Aloysio poderia dizer, porque foi na legislatura que ele era o presidente, né, e esse projeto foi da mesma diretora, né, mas então acredito que saiu da mesma diretora, acredito que não tenha, né, participação, né, da prefeita em relação a isso. Também não teria o porquê, né, também de fazer isso em relação à minha pessoa, uma vez que é público, né, todos sabem que acompanharam na live, que a gente tinha se comprometido de Chico da Quixaba, né, para o segundo biênio, né, e uma vez a palavra empenhada, com certeza era isso que ia acontecer. Como vai acontecer, nós vamos cumprir, então não vejo o porquê dessa interferência. Se foi algum objetivo, realmente acho que seria desnecessário. Eu acho que foi uma situação, foi um assunto que estava no auge no momento, a questão, né, dessa restrição à recondução ao cargo na mesma legislatura. Acredito que São João da Barra foi mais um município aí que acabou acompanhando, né, esse entendimento. Elísio, eu sei que está bem distante ainda, o mandato acabou de começar, mas os quadros políticos de São João da Barra estão muito escassos. Você não tem nomes de renovação, e na impossibilidade da prefeita Carla ser candidata em 2024, devido a estar concluindo mais 2 mandatos consecutivos, já começa a se pipocar possíveis nomes, né? Fora aqueles que disputaram esse ano e que nem obtiveram tanto sucesso, mas que mesmo assim entrou aí, por exemplo, Márcio Nogueira, não teve tanto sucesso nas urnas, mas foi o melhor entre os candidatos de oposição. Pode tentar se cacifar para a próxima eleição. E outros nomes podem surgir, que tem muita água para passar por baixo da ponte ainda. Inclusive o PSC, do deputado, hoje secretário Bruno Dauaire, que tem o Franks como representante na Câmara. Enfim, teve desconjunturas para acontecer. Agora, você não escondia na última eleição que seu nome estava posto à disposição do grupo caso a prefeita quisesse escolher um dos vereadores como vice, como chegou a ser aventado entre você, Sônia e Aloysio, a possibilidade de ser um de vocês 3 vereadores à época. Hoje, você na presidência da Câmara, você tem algum plano, almeja liderar esse grupo para ser candidato a prefeito em 2024? É uma coisa que faz parte das suas expectativas enquanto político? Com certeza, faz parte. Eu acho que tem que fazer parte de qualquer político, principalmente vereadores, né, que representam a população. Eu acho que os vereadores, todos, né, sempre defendi isso e não escondo isso de ninguém. Tem que avançar com esses pensamentos, tem que estar próximo da população, tem que ouvir se a população torce por você, tem que buscar estar cada vez mais preparado, né? Mas eu sempre falo que a gente tem que fazer isso em grupo, né? Temos um grupo político, né, que a nossa líder é a prefeita Carla Machado, né? Ela tem sempre a capacidade de liderar e as coisas vêm dando certo, mas defendo e continuo defendendo
que os sucessores, tanto na vice quanto na prefeitura, têm que sair da Câmara. Uma vez que, se você vai crescendo e não tem mais para onde crescer, a tendência é você sair do cenário político, como temos alguns ex-vereadores, né, ao longo dos anos, que saem do cenário político por não avançar, não subir mais um degrau. Então, eu vou sempre continuar defendendo, deixar meu nome à disposição sempre, né? Não é nem hora da gente estar falando sobre isso, porque está iniciando muitos desafios, né, em relação à pandemia, entre outros, começando uma legislatura, mas eu sempre coloquei e vou continuar deixando meu nome à disposição, né, para que possa ser avaliado pela população, pelo grupo político, né, e que o grupo político possa tomar a melhor decisão, né? Não precisa ser o vereador Elísio, um presidente Elísio, não precisa ser o Elísio, pode ser qualquer um dos 9 vereadores, né? Eu falo assim dos 9, porque o adversário político hoje, amanhã pode ser o aliado, mas eu defendo que saia assim da Câmara, ou, a não ser que não tenha alguém qualificado que possa desempenhar, que possa ser um bom representante da população. Caso tenha, e a população assim entender, em uma pesquisa, o que seja, eu defendo que tenha que sair da Câmara, sim. É uma forma dela continuar fazendo a manutenção do grupo, continuar mantendo o grupo aliado, né? Uma vez que todos entendem que a Câmara só abre espaço para novas lideranças, como você falou, uma vez que alguns mais antigos possam estar buscando outros cargos, concorrer a outros cargos. Assim, o meu entendimento não é assim escondido para ninguém, eu penso desse jeito e assim a gente vai avançando. Mas hoje o pensamento é trabalhar com a população, é ser parceiro do executivo em relação à pandemia, segurança pública e outros assuntos, em várias discussões, né? Mas num futuro, com certeza, né, vou estar, né, pleiteando junto ao grupo político, né, mostrando que sou capaz. Eu acredito que outros vereadores também vão fazer, e essa é a melhor maneira da manutenção do grupo político, da base aliada, né, da unidade, né, do grupo político, e também da oportunidade para novas lideranças. Tem muitas pessoas que vieram como candidato a vereador nessa eleição, que eu tenho certeza que mereciam ganhar uma eleição, pessoas, né, que têm um bom pensamento, que se mostra comprometido com a população, com boas ideias, fazer uma renovação, mas isso só aconteceria se as coisas fossem avançando, né, destacando alguns da Câmara para abrir espaços, né, para outros. Né? Tem a questão também das cadeiras da Câmara também, hoje são 9. E abordar isso agora, né? Aí está ampliando esse número de cadeiras, uma vez que a Câmara tem bastante recurso, né, e não vai aumentar em nada a despesa da Câmara. A gente pensa também em avançar para dar oportunidade a novas lideranças, pessoas bem intencionadas, pessoas que querem fazer para o São João da Barra também. Elísio, eu acho que tem uns 10 anos que eu pergunto sobre vocês, sobre o aumento do número de cadeiras. Mudam os personagens, é a mesma pergunta. E toda vez há-se um consenso, eu faço, vamos dizer assim, vamos fazer uma votação paralela. Eu ouço vereador a vereador e há ali um consenso de que vai aumentar para 11, para 13, e depois chega na sessão, não aumenta, para ali, mantém as 9. Por que essa manutenção de 9 nesses últimos anos, visto que não aumenta o gasto do Legislativo, já que o Legislativo tem recurso próprio, e você planeja 11 ou 13? Não, você pode repetir a pergunta, o seu telefone ficou baixo agora. Opa, deixa eu ver se foi que eu mexi aqui no fone. Tá me ouvindo melhor agora? Tá baixo ainda. E agora, melhorou? Tá mais ou menos, acho que dá para continuar. Deixa eu aumentar aqui só um minuto. Vamos lá. Eu estou falando que já tem uns 10 anos que eu pergunto a vocês sobre essa eleição na Câmara, de se vai aumentar ou se não vai o número de cadeiras. E toda vez nesse paralelo dessa votação paralela que eu faço, eu chego ao positivo, que vocês vão aumentar o número de cadeiras. Fiz matéria sobre isso em 2014, fiz matéria sobre isso em 2016, fiz matéria sobre isso agora em 2020, e sempre um ano antes, né, que tem que ser um ano antes da eleição, 2019, 2015, enfim. Sempre que vai aumentar. Chega na hora da sessão, mantém-se os 9. Ou nem vai à pauta, porque não precisa ir à pauta se não vai alterar. Né? A última vez que a Luísa botou em pauta e viu que foram os 9 vereadores que resolveram manter
o número de cadeiras. Por que isso acontece? Vocês falam que vai aumentar, chega na hora não aumenta. Segundo, se você agora diz que vai aumentar para quanto? 11 ou 13? Então, já temos, a gente procura sempre, como você falou lá atrás, os 9 votaram nas 9, de manter as 9 cadeiras. A gente já entendeu, já está um consenso dos 9 vereadores que vamos aumentar, né, vamos avançar em relação a isso. Porém, há ainda uma discussão, 11 ou 13. É a única coisa que ainda não temos um consenso. E chegando a esse consenso, no momento certo, né, eu vejo que esse momento da pandemia não é um momento também ideal para a gente mexer com isso, né, tirar a atenção, o foco, né, em relação a isso. Mas chegando ao consenso, 11 ou 13, com certeza, né, vamos colocar em votação e, se Deus quiser aumentar, eu vejo a possibilidade de dar uma oxigenada na Câmara, lógico, a partir de 2025, né, agora não tem como, essa votação seria lá para a próxima legislatura, e é o nosso entendimento, né, talvez não era antes, né, com os outros vereadores. Hoje, com os vereadores tiveram a oportunidade, né, de estar junto hoje, de ganhar a eleição, o consenso é de aumentar, uma vez que há um estudo que se na última legislatura fossem 13 cadeiras, com certeza as outras 4 vagas praticamente seriam todas da situação, né? E aí o vereador Luiz estaria dentro, né, entre outros que ficaram, que não conseguiram ganhar a eleição, o Daniel Damasceno estaria dentro, tem outros 2 que eu não lembro agora, estaria como vereador hoje atuando. Então, vai abrir, vai dar mais oportunidade, né, vai dar mais competitividade na Câmara, né, e vai dar essa oportunidade a novas lideranças e cada vez trabalhar mais com a população. A gente conclui. Não, Arnaldo, só para pegar um ganchozinho rápido aí. O senhor disse, o Arnaldo falou aí que já fez várias reportagens, já ouviu vários vereadores, o senhor já falou, claro, evidente, já ouviu vários colegas, já participou de votações. E a população, o senhor já ouviu quanto a essa questão da opinião de aumentar ou não? Apesar de que a gente sabe, o senhor já deixou claro, o Arnaldo já falou, a Câmara é autossuficiente com relação a essa questão, então não vai aumentar a despesa, é uma pergunta. E a outra, se não vai aumentar a despesa, ainda consegue bancar 13 vereadores, o que é feito da sobra hoje? 2 perguntas então, professor. Então, hoje a população, eu não sei o posicionamento da população, lá atrás a população, uns eram a favor, outros contra. Alguns, às vezes, por achar que 13 vereadores, a Câmara ia ter que desembolsar mais recursos, realmente desembolsa, mas dentro do que é repassado por lei do Duodécimo para a Câmara. Então, isso não mudaria em relação ao Poder Executivo, né? Esse é um recurso destinado, tem que ser gasto com a Câmara. Mudando, agora respondendo a sua outra pergunta, a Câmara, toda essa sobra de recurso, quando não é gasta em relação com as despesas da Câmara, apesar que agora, nessa legislatura, estamos trabalhando firme para poder construir o prédio da Câmara, uma vez que já temos o terreno ao lado do Ministério Público, o terreno já foi feito a terraplanagem, todo o aterro ali, estamos na fase do projeto executivo, temos recursos para a construção dessa Câmara, um local mais espaçoso, com melhor acessibilidade, né, para poder receber a população, e também devolver o prédio da Prefeitura, sair do aluguel, que temos também um prédio alugado, sair do aluguel também, e devolver o prédio da Prefeitura, que com certeza pode abrigar ali uma outra secretaria que também paga o aluguel em outros locais. Em relação à sobra do recurso, a Câmara tem um fundo especial da Câmara, e todo o recurso que sobra no final do ano, né, é destinado para esse fundo. E nessa última legislatura, nesse momento de pandemia, no ano de 2020, 2 doações foram feitas para a Prefeitura, especialmente para a área da saúde, um total de 4 milhões e 200 para a Prefeitura, que com certeza chegou em uma boa hora, pôde usar em equipamentos. Uma parte foi para assistência social também, que foi a ampliação dos programas emergenciais, né, para atender naquele momento. Então, a Câmara, o que sobra, que realmente a Câmara não gasta tudo, mas a Prefeitura é obrigada por lei
sob pena de improbidade administrativa, de repassar esse valor para a Câmara faz, por sua vez, uma doação para o município, mas destinando especificamente a área que tem que ser empregada aquele dinheiro. Seria uma doação e não uma devolução, no caso. É como se fosse uma verba carimbada, né? Vai doar para... Perfeito. Isso aí. A gente já falou sobre várias coisas em relação à legislatura, mas só para a gente concluir e passar a outros assuntos, a gente ainda tem uns 10 minutos aí para a gente conversar, com relação às comissões. Na última semana, a primeira sessão, foram eleitas as comissões rotineiras, as principais ficaram ali todas tiveram presidência do grupo governista. As principais ficaram ali, uma com a vereadora Sônia Pereira, de Justiça e Redação, e a outra de Finanças e Orçamento com o Alain. São as principais comissões da casa, em qualquer casa legislativa, são os pontos principais. E fora a ética e decoro parlamentar, que julga casos de exceção, né? E esperamos que seja exceção e que não precise de julgamento aqui em São João da Barra. Mas a Câmara está para criar novas comissões também, não é isso, Elias? Quais são essas comissões? E para quem está ouvindo a gente, quais são os papéis dessas comissões dentro do trabalho legislativo? Então, nós vamos renomear algumas comissões, né, atualizar, unificar outras comissões, então não vamos ter o aumento das comissões, sim unificar algumas, por exemplo, cultura e assistência social, juntar com a educação, fazer algumas composições para não aumentar a quantidade, né, de comissões. Vamos também criar a Comissão Permanente de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Renda, uma comissão permanente que possa acompanhar aí o desenvolvimento do nosso município, acompanhar a questão do Porto do Açu, a questão de impostos, fiscalização, a chegada de novos empreendimentos para o nosso município, também dar atenção a toda a parte, né, de cooperativismo, tudo que envolve essas questões. Também vamos atuar firme, também em parceria com a Secretaria de Desenvolvimento Econômico do município, em relação a cobrar medidas e programas do primeiro emprego, né, a questão do aumento do programa Jovem Aprendiz, do programa Primeiro Emprego, discutir alguns incentivos que possam ser dados às empresas, principalmente do Porto do Açu, para que possa aumentar a cota de Jovem Aprendiz, não ficar sempre atrelado ao número mínimo de acordo com a Constituição, mas que possam aumentar, chegar no seu limite, que seria 15% a cada 100 empresas que tenham mais de 100 funcionários. Então, a gente tem esse objetivo. E também criar a comissão permanente de agricultura, pesca e abastecimento. Uma comissão muito importante, uma vez que a Tafona, Quinto Distrito, que é um distrito muito ligado à agricultura, a Tafona, pesca, também tem a pesca também, de Água Doce também, lá no Quinto Distrito. Muitas famílias vivem lá, na Quixaba, no Açu, que vive lá do pescado, do filé de tilápia, entre outros. Então, a gente quer criar essa comissão justamente para poder estar atento, recebendo aí essas classes, poder também trabalhar junto ao Poder Executivo, junto à empresa, em matéria de compensação, propor algumas ações para prestigiar essas classes aí no nosso município. Elias, vamos avançar um pouco aí em outras questões. Você falou sobre desenvolvimento econômico e falamos sobre esse período de crise que o país passa, o mundo passa devido à pandemia. São João tem um alento, que é a questão do Porto do Açu. O Porto do Açu é um eldorado aqui para a região. Talvez criou-se mais expectativa do que seja real hoje, em questão de arrecadação, mas é um processo. O Porto começou a operar agora e lá na frente, com certeza, vai se chegar a um número muito maior de arrecadação em relação ao Porto. Temos também royalties, uma fonte que é finita, mas que ainda jorra uma parcela considerável de recursos para São João da Barra. Hoje, você vê São João da Barra numa condição financeira privilegiada em relação aos demais municípios aqui da região, e como fazer para melhorar essa arrecadação, seja a questão do Porto, como a luta também por royalties, como a Câmara vai trabalhar nesse sentido? Como a gente sempre fala, não vamos ficar atrelado a questões anteriores, mas é importante mencionar, né, que São João da Barra deve muito a Eike Batista, né? Foi quem acreditou em São João da Barra, né, quem em 2006 colocou a pedra fundamental
né? E aí de lá para cá todos já sabem o resultado, né? Aquele deserto, e hoje como que está aquele complexo. E esse complexo eu falo que é a salvação de São João da Barra, né? São João da Barra, eu não consigo nem imaginar se São João da Barra tem a usina Barcelos, tem alguma outra fonte de pegabilidade e renda para o município, que são os impostos, se não tivesse o Porto do Açu. Né? Não dá para a gente imaginar como que estaria. Eu vejo que São João da Barra deve muito a Henrique Batista, né, e todos os grupos que assumiram, né, de lá para cá. Aquela crise financeira, o município não avançou em questão desse desenvolvimento da forma que era anunciado, né, mas de uma forma vem avançando cada dia mais, né, os meios de comunicação vêm relatando aí, falando sobre a possibilidade de uma indústria de adubos, a questão de trabalhar com grãos, a questão da termoelétrica, a questão do gás natural. Então, vem avançando de forma que a gente só tem a agradecer. Então, eu vejo, quando eu fui ser vereador em 2012, o município tinha, em média, de 70% a 65% os seus recursos oriundos dos royalties, né, e apenas 25%, né, de recursos próprios. E hoje a gente pode falar de mais de 60% de recursos próprios e menos de 40%, né, oriundos dos royalties. Então, é um grande avanço e o município trabalha, né, a Secretaria de Fazenda, né, toda a sua equipe, a prefeita, trabalha para que isso possa cada vez mais aumentar e o município cada vez mais depender menos dos royalties. Esse é o objetivo, né, que o município possa ser autossuficiente com a receita própria, porque os royalties, essa questão variável, né, não sabe até quando vamos conseguir ter essa arrecadação, os municípios produtores. Então, o município vem se estruturando e trabalhando para ser autossuficiente em relação a isso, né, e realmente ele fica em uma situação, né, mais privilegiada do que alguns outros municípios da nossa região, com exceção de outros, né, Maricá e outros, Niterói, mas vem avançando muito e essa comissão também de desenvolvimento econômico, trabalho e renda, né, a gente quer atuar bastante em relação a isso, com os vereadores, atuar bastante em relação a isso, quer participar efetivamente de tudo que vier de novo para São João da Barra, rodovias, empresas, indústrias, toda essa questão. Elias, nós estamos chegando ao final, tínhamos mais assuntos para tratar com relação à questão econômica, apoio à agricultura, apoio ao setor da pesca. Você citou aí a criação da comissão, que vejo também como importante nesse sentido. Mas como a gente está chegando no final e rotineiramente a gente faz algumas avaliações, né? Avaliações políticas e no caso dos prefeitos da cidade. Então eu queria ouvir a sua avaliação com relação ao mandato da prefeita Carla e vou fazer como um morador de São João da Barra, pessoa nascido na cidade, vou fazer algumas colocações, queria ver a sua opinião com relação a isso. Muito se fala, né, gente que anda muito, conversa muito com vocês nos bastidores, não só com você sabe disso, muitas vezes eu te ligo, vou à Câmara, converso com eu tenho que ir lá ainda nessa legislatura que ainda não fui, só no dia da posse. Enfim, a gente vai conversando com as pessoas e muito se fala que o último mandato da prefeita Carla, o terceiro, não foi igual aos dois primeiros. Melhor do que o governo Neco, né, que teve um fim desastroso, não tem outra palavra para dizer sobre o final do governo Neco, sobretudo ali de 2015 para 2016. Os 2 primeiros anos tranquilo, mas depois para 2016 ali foi um governo que teve um final desastroso. Então Carla fez um governo mediano, mas não igual aos anteriores. Você concorda com essa avaliação com relação ao governo anterior? Uma pergunta. Outra, e esse início de governo? Como você tem avaliado esse início da nova gestão Carla Machado e o que esperar para a conclusão desse mandato? Então, como você sabe, né, realmente falou 2015, 2016, foram 2 anos muito complicados para o nosso município, uma queda brusca de arrecadação, município que arrecadava mais de 400 milhões, finalizou com 216 milhões no ano 2016, metade da sua arrecadação. Então, realmente um ano muito complicado em relação a isso para todos, né? Para os vereadores, para a população, para todo mundo. E a prefeita iniciou 2017, né, com cuidado, com compromisso, né, de retomar alguns serviços,
né, interrompidos, alguns por falta de pagamento, outros por outras questões. Ela iniciou o ano com esse objetivo, né, foi avançando. O município também, logo em 2017, já aumentou a sua arrecadação, já deu um salto, né, já aumentou. 2018 também já aumentou. Só um minutinho. Já foi aumentando em 2018, porém todo mundo sabe que a prefeita também teve um problema de saúde dela, que iniciou isso em 2018, buscou dar mais uma atenção para a sua saúde, né? Foi um ano, né, que ficou um pouco estabilizado. 2019 ainda, né, nessa questão de saúde, né, porque a gente estava acompanhando, aí veio também, né, outro problema, né, questão, né, familiar. Então, muitas coisas aconteceram. Aí eu costumo falar que a pandemia não é desculpa para nada, ninguém pode usar a pandemia como desculpa para nada, mas todos sabem que a pandemia realmente atravancou algumas questões, algumas situações, e logo assim, no finalzinho da minha passagem pela Secretaria de Transporte, logo no início de março, já inicia a pandemia, várias medidas foram tomadas em relação a isso. Era um ano, apesar de ser um ano de 2020, um ano eleitoral, mas era um ano que estava planejado muitas obras, né, principalmente obras de emendas parlamentares, né, todos estão, mesmo pelo período eleitoral, sem a possibilidade de inaugurar, né, no momento que fossem concluídas as obras, mas todos esperavam que esse benefício viesse para a população. E aí vem a pandemia e 98%, 99% das reuniões que a prefeita participa, que a prefeita, né, se reunia com os secretários, o assunto passa a ser apenas a pandemia, a segurança pública, e essas duas secretarias, esses dois temas estavam diretamente ligados. Então eu falo que a pandemia, né, não é desculpa para nada, mas falo também que se não fosse a pandemia, muitas outras questões teriam avançado, né? A questão de atafona, né? Tivemos audiência pública para discutir algum meio de fazer aquela contenção, de buscar os meios, os locais, os órgãos, para buscar os recursos, né? Para a questão, né, de construção da contenção. Então não é desculpa, mas quando o assunto, a partir de março de 2020, se tornou prioritariamente a pandemia, outras questões, né, deixaram de avançar. Então, se você analisar de um modo geral, realmente não foi um mandato tão ativo quanto aos outros mandatos. Isso a própria prefeita reconhece, né, e prometeu para a população, né, estamos aí, somos parceiros para que ela cumpra, né, o que prometeu, porque todos nós temos esse interesse, né, de ver as obras acontecer, de ver a população bem atendida, né, e vamos dar esse apoio necessário para isso, mas temos que entender que não aconteceu por vários fatores. E a Câmara entendeu, a população também entendeu, tanto da recondução da prefeita para essa reeleição, mas vamos estar juntos na parceria para que esse realmente seja o melhor mandato desses 4 mandatos dela, que esse seja o melhor. E não vai ser melhor para ela, vai ser melhor para ela, para a prefeitura, para os vereadores e principalmente para a população, que depende, né, das ações, né, do governo, né, para ter uma qualidade de vida melhor, ter uma saúde melhor, uma educação melhor, né? Mas eu tinha essa conclusão. Desde março de 2020, praticamente mais de 90% das reuniões, o assunto era a pandemia e outras questões realmente deixaram de avançar. Uma prova disso é que vamos iniciar em Barcelos aqui uma obra de mais de 2 milhões de reais, que a emenda foi conseguida lá em 2018, né? E aquele trâmite, quando assumiu o Bolsonaro, aquela falta de comunicação ali com a Câmara, com o Senado, atrasaram-se algumas coisas, e hoje, em 2021, né, a gente vai iniciar uma obra e o recurso foi adquirido lá em 2018. Então, isso aí ilustra mais ou menos o cenário que nós vivemos
né, na última legislatura. Beleza, Elias. Tinha alguns assuntos que a gente podia tratar também. A questão da ponte da integração é um que sempre vem cobrança. A gente não tem uma resposta para dar, mas acredito que tem frentes trabalhando quanto a isso, mas nosso horário já está estourado, né, Nogueira? Não, e aí fica... Pois não, Celeste? Eu posso só resumir aqui rápido. Aqui tivemos com o deputado federal Laterça, Felício Laterça, lá em Brasília. Ele está acompanhando essa questão de perto, né, se reunindo com o governo estadual, né, com os órgãos envolvidos. Há sim uma divergência aí de valores aí em relação ao que foi gasto na ponte, em relação a isso, mas ele tem cobrado uma medida para que possa chegar em um consenso. Não podemos penalizar 3 municípios por ações de governos anteriores. A gente tem que relatar o problema, punir se for o caso, ou corrigir se for o caso, mas temos que avançar em relação à obra, que a população já não aguenta, né? A segunda ponte, muitos anos à espera, e essa ponte, com certeza, né, vai continuar em debate. Tem outro assunto também, que a gente vai fazer um requerimento na próxima semana, que é a continuação das obras aí, da entrada da cidade, né, esse contorno aí. A gente vai também estar atuando em relação a isso, cobrando do governo do estado que possa recomeçar essas obras, entre outros assuntos. Perfeito. Tem comentários aqui também, que aí eu acho que Arnaldo pode julgar aí, que são importantíssimos, apesar do tempo. A gente só troca uma musiquinha aqui, pelo quem sabe aí a melhoria de vida do povo. Verdade, amigo, fiquei com enjoo muito que ignorância, agradecer os valores da terra. Noêmia Magalhães, vamos sempre ficar elogiando pessoas que comprovadamente não honesto, e mesmo assim receber medalhas e elogios do presidente da Câmara, lamentável isso. A Noêmia cobra aqui a questão da valorização dos agricultores, né, a indenização daquela área ali do porto. E tem uma outra sugestão aqui, vereador, que é do Júnior Mariano Coutinho, vocês devem conhecer aí. Deveríamos ter um programa voltado para a empregabilidade da terceira idade, pois esses são muitas das vezes a linha de frente de sustentação das famílias. E por aí vai, mas são participações importantes, não menos que outras, mas que a gente deixa aí pelo menos um minuto para que o senhor comente sobre essa questão da indenização e desses agricultores ali daquela região. A dona Noêmia é uma pessoa muito ativa, né? Participou ativamente, né? Naquela época, não era vereador ainda, da desapropriação do município. É uma produtora que estava nessa área de desapropriação, uma guerra jurídica grande. A gente acompanhou uma parte disso aí, né? A questão do meu elogio ao Eike Batista, né? É uma opinião minha, né? A gente respeita a opinião da dona Noêmia, é uma pessoa que foi realmente estava naquela área ali de conflito, mas é uma questão pontual da dona Noêmia e de alguns produtores realmente. A gente também não está dizendo que ela está errada, mas a gente tem que valorizar sim, né? Se o município hoje está de pé, né, e com possíveis avançando e poder estar enfrentando essa pandemia sem faltar leitos de UTI, sem faltar medicamentos para a população, se o município hoje está distribuindo mais de 8 mil cestas de alimentos para alunos que não estão frequentando a escola por conta da pandemia. Se o município foi o primeiro município a implantar o hospital de campanha com recursos próprios, a gente deve isso sim, né, ao Porto do Açu, a arrecadação própria do município, e isso iniciou lá atrás. A gente não vive de passado, mas temos que, né, elogiar e destacar, né, quem teve importância no nosso município, independente que isso, né, aí é uma questão dela, né, com a questão da desapropriação, a gente não vamos entrar nesse detalhe, nem falar que está errado, mas eu estou falando apenas que o município vem se desenvolvendo e é um município promissor no cenário mundial, né, graças ao início lá em 2006. Essa é a minha opinião, e de vários outros colegas. Não tem por que eu não expressar aqui publicamente a minha opinião, independente de ser a pessoa Eliso, o vereador Eliso, ou o presidente da Câmara Eliso. Perfeito. Tá bom? Perfeito. Quero agradecer muito ao senhor em nome de toda a equipe. Aliás, agradecer também à sua equipe aí, ao Vitor, por exemplo, né?
né, principalmente. Muito obrigado, Vitor, também aí pelo carinho sempre com a gente aqui. E ao senhor, muito obrigado, e espero que o senhor volte mais vezes para que a gente possa falar com mais tempo, né, Arnaldo? E aí eu não vou ser indelicado aqui de pedir o senhor para falar em 30 segundos do Pontal do Açúcar. Aí é indelicadeza da nossa parte, pela importância, pelos valores que nós temos ali no Pontal de Atafona. Muito obrigado, que o senhor tenha uma excelente sexta-feira, um bom final de semana. Cláudio, só tenho a agradecer a todos que nos assistiram, através da live do Facebook, ouviram pela rádio. Agradecer a você, o Arnaldo, pelo carinho, e pelo convite de estar mais uma vez aí no Folha no Ar. E sempre, que tiver um convite, estarei aí. E é uma oportunidade muito importante de levar aí, as informações, ser questionado também, ouvir, os anseios da população. Obrigado pelo carinho e agradeço a todos. Arnaldo, obrigado a você também. Obrigado, Nogueira, obrigado, Eliso, mais uma vez aí pela disponibilidade. Bom final de semana para vocês, bom final de semana a todos os ouvintes. Na segunda, dia 8, Dia Internacional da Mulher, nós vamos fazer um programa especial e a gente depois divulga aí a grade, as entrevistadas que vão se entrevistar. A proposta é essa, deixar que as mulheres conversem entre si no programa de segunda-feira, e aí a gente anuncia no fim de semana no Folhão. Arnaldo, Cláudio, queria deixar aqui uma sugestão, possa estar convidando aí os outros vereadores, nossa vice-presidente Soninha, a mesa diretora e todos os vereadores, aqueles que tiveram o desejo de estar participando com vocês, você possa estar incluindo aí futuramente, nos próximos dias, próximos meses aí, na sua programação, ouvir toda a Câmara de São João da Barra. Bom. Okay. Teve uma pessoa que foi quem falou aqui que deixou no vazio, cadê agora? Rapaz, esses comentários aqui de internet, eles somem mais do que essas vacinas. Oh, meu Deus do céu, cadê? O pedido dele aqui, a reivindicação dele. Rogério Bacchini. Você achou aí? Desculpa, eu não achei. Então, pelo celular some mais ainda os comentários. Não é mais. Feliz jornada, blá, blá, blá. Rapaz, a gente não gosta de ficar devendo não, Rogério, mas o avançar da hora aqui nos impede. Mas o pedido seu, se for para o caso aí do vereador, vai ser encaminhado para ele. Bom, muito obrigado, Arnaldo, bom final de semana também. Vereador, mais uma vez, obrigado a todos de São João da Barra aqui, da nossa querida São João da Barra, muito obrigado, tenham todos um ótimo final de semana e claro, sempre ouvindo aí a Folha FM com música e informação, a você que está ligado na gente aonde for, sempre com o radinho ligado na Folha em 98,3. A gente volta na segunda-feira, oferecimento dos laboratórios Plínio Bacelar, Clínica Proteus e Dedumas Baterias.